Hoje a nossa conversa é com o André Felicíssimo, CEO da P&G Brasil, um dos maiores grupos no setor de higiene do mundo. O conglomerado atende quase 5 milhões de pessoas ao redor do planeta com suas várias marcas. André, bem-vindo aqui à CNN, muito obrigada por essa conversa hoje comigo. Muito obrigado a você. Ótima oportunidade. Muito obrigada. Queria começar te perguntando o seguinte: como é que vocês estão lidando e acompanhando o cenário de inflação que a gente sabe, né, André, tem elevado bastante o preço dos produtos, dos mais básicos até outros também. Quer dizer, como é que vocês conseguem fazer o consumidor se manter fiel à marca quando muitos produtos podem começar a não caber no bolso dele? O desafio é constante. A inflação, ela traz para a gente um desafio mais interessante de tornar ainda mais evidente a superioridade dos nossos produtos. Para nossa felicidade, nós temos tido bastante sucesso que, nas categorias que nós participamos, e normalmente nós somos ou líder ou vice-líder dessas categorias, elas têm crescido constantemente, não só em valor, mas também em volume, o que é a contramão de muitas outras categorias que a gente vê no mercado. É sinal de que a gente tem conseguido ter sucesso em conversar com a consumidora, com o consumidor, levando a comunicação da superioridade dos nossos produtos. Nós estamos sempre procurando entregar algo chamado superioridade irresistível, agregando valor aos consumidores. Mas como é que vocês lidam, André, com números negativos em relação às vendas? Queria que você contasse um pouquinho também como é que vem sendo essas mudanças depois da pandemia. A gente sabe que durante a pandemia, aquela fase mais restritiva, os produtos mais focados em serviço, higiene, tiveram uma alta, as pessoas consumiam mais. E depois os setores tiveram que se adaptar a uma nova situação, inclusive com a inflação que a gente citou. Como é que vocês lidam, então, com vendas caindo em alguns setores da empresa, em alguns produtos, por exemplo, e com essa transformação que veio depois da pandemia também? Então, o principal é não permitir que essa queda aconteça. E a gente tem conseguido manter a queda, manter o crescimento. A gente não está enfrentando queda. Como? Em cada categoria que a gente participa, nós vamos atrás do desenvolvimento da categoria, como que nós conseguimos levar consumidores para um novo patamar de consumo. Exemplos muito práticos, o exemplo que eu mais gosto de usar é o da categoria de amaciantes. Nós temos uma marca chamada Downy, uma marca que foi lançada há 10 anos atrás, custando muito mais caro que a concorrência, porque é um produto concentrado. Quando você compara um concentrado contra o diluído, o preço por mililitro do concentrado é muito mais alto. No entanto, nesse período de 10 anos, nós conseguimos conquistar a liderança de mercado, conquistamos em 7 anos, e nesse processo fazer com que a categoria crescesse mais rápido. Essa categoria cresceu 6 pontos percentuais acima das demais categorias de limpeza, graças à superioridade na experiência de uso do produto. Isso aconteceu durante os 3 anos da pandemia e também agora após, se é que a gente já pode dizer, a gente ainda não pode falar que a pandemia acabou, mas que ela diminuiu muito, né? E então, mesmo nesse período deste ano 2022, a gente continua vendo esse crescimento expressivo, graças a conseguir mostrar para o consumidor que existe um benefício maior ao migrar para concentrado. Você vai ter uma tampinha dosadora que permite com que você gaste menos mililitros, menos produto a cada consumo e, com isso, tenha um benefício de um produto superior. A estratégia da P&G é trazer sempre benefício, criar valor para todos aqueles que nos tocam. A gente sempre começa pelo consumidor, mas também cliente, a comunidade, os colaboradores da P&G e a companhia. A companhia ganha valor quando consegue ter sucesso na criação de valor para consumidores, clientes, comunidade e colaboradores. A gente chama dos 5 Cs da criação de valor. Agora, André, as ações da empresa na Bolsa de Valores e do setor como um todo, não só de vocês, estão vivendo um momento positivo, a gente pode dizer. A que se deve isso? E você acredita que deve continuar? Acredito que deve continuar. O principal
fator que eu correlaciono com o sucesso do nosso crescimento é estar próximo dos consumidores. A P&G investe 2 bilhões de dólares todos os anos, globalmente, em entendimento do consumidor. Esse investimento vem de testes de laboratório, conversas com o consumidor, ir às lojas, fazer as compras junto com eles, visitar suas casas, entender seus hábitos. Aqui no Brasil, por coincidência, um ano antes da pandemia, para nossa felicidade, nós inauguramos um centro de inovação aqui no Brasil. Foi o primeiro centro de inovação no Brasil, entre 8 centros que existem no mundo. Nós temos mais de 100 cientistas nesse centro de inovação, perto de São Paulo, aqui em Louveira, entendendo consumidores, fazendo pesquisas, procurando produtos que atendam suas necessidades. Esse investimento constante em entendimento com o consumidor é o que nos garante esse sucesso aí nas nossas vendas, que continuam crescendo, e também no valor que a gente cria para os acionistas. André, queria falar um pouquinho contigo agora sobre o foco de vocês e como que vocês estão tentando atingir o público mais jovem e que é muito ligado em sustentabilidade, né? Vocês têm investido em alguns produtos, têm investido também até no fim de testes em animais, algumas alternativas de fibras de fonte não madeireiras. Em julho desse ano, vocês anunciaram um produto, um papel higiênico feito de fibra de bambu, né? Um recurso renovável e de rápido crescimento. Como é que tem sido a aceitação desses produtos, mas principalmente a estratégia para que eles não sejam só fonte de marketing, de sustentabilidade, mas um produto que também gere rentabilidade e que acabe incentivando que a empresa desenvolva outros produtos nessa mesma linha sustentável? Nós também temos shampoos cujos plástico usado nas embalagens são produzidos através do recolhimento de lixo nas praias. Isso acontece em alguns países da Europa, e muito breve teremos também aqui no Brasil. A nossa estratégia de sustentabilidade ambiental é baseada em 4 grandes vetores: clima, água, floresta e, em inglês a gente fala waste, mas não jogar dejetos no lixo. Então, com esses 4 vetores, nós trazemos valor de sustentabilidade e criamos uma ambição 2030, na qual nós temos metas muito sérias de como melhorar o nosso impacto no ambiente. Começando pela água, nós temos aí uma meta de reduzir em 35% a nossa eficiência hídrica. E já conseguimos isso no Brasil. Temos uma planta aqui perto, uma planta no Rio de Janeiro, que só no ano passado conseguiu economizar aí 28 piscinas olímpicas de uso de água na produção. Temos também na parte de resíduos, 100% das nossas fábricas já não emitem resíduos para aterros sanitários, aqui no Brasil. Na parte de clima, temos aí uma meta de ter 100% energia renovável. Aqui no Brasil, já 100% da energia que a gente consome, nós compramos energia renovável. E temos também a meta de net zero carbono até 2040. Ou seja, nesses 4 campos, resíduo, água, clima e floresta, nós estamos sempre procurando aí metas muito agressivas de como contribuir para a sustentabilidade ambiental. E o Brasil liderando esses processos. O que é que vocês esperam da COP27 que vai acontecer agora, André? Olha, ela deve ser um acelerador nesses processos. Nós vamos levar a nossa ambição 2030. Nós temos também já, como estamos avançando, estamos além das metas que nós tínhamos nesse ponto do caminho, nós já estamos levando também a nossa ambição 2040. Esperamos que essa COP seja um acelerador nesse processo. Nós temos um plano chamado A Casa de 50 Litros de Água.
Imagine que você consiga criar uma casa que consuma no máximo 50 litros de água por dia. Hoje, uma residência normal consome mais de 100 litros. Nós temos um projeto na nossa sede lá em Cincinnati para criar essa casa de 50 litros. Importante é a consciência não só na produção, mas também no consumo dos produtos. Só como exemplo, quando você lava pratos numa lavadora, você pode consumir até 50% menos de água do que quando lava numa pia, pelo tempo que a torneira fica aberta. Então, temos aí várias ideias que nós estaremos levando para essa COP de como reduzir consumo de água, não só na produção, que é a nossa lição de casa que nós temos que fazer, mas também no consumo do produto. Agora, tem uma coisa muito importante em tudo que se fala de sustentabilidade, que é as consumidoras, os consumidores não estão dispostos a abrir mão da superioridade do produto em prol da sustentabilidade. O grande desafio é conseguir levar produtos de qualidade superior e sustentáveis. Sim, agora, André, para a gente terminar essa conversa, queria te ouvir também, você como um profundo conhecedor do mercado de varejo brasileiro, quais que são as principais tendências para esse mercado neste momento, também para a nossa audiência, quem acompanha a gente pelo site e trabalha no setor, fica mais ligado. A tendência mais importante que aconteceu durante a pandemia foi uma nova expectativa do shopper. É como a gente chama o consumidor quando ele vai fazer as compras, né? Ele é o shopper, ele tem diferentes hábitos e nós temos vários estudos para entender esses hábitos profundamente. Ele, durante a pandemia, mudou sua expectativa a respeito do tipo de compra que ele espera fazer. Ele quer uma mais segura, rápida e produtiva. E muitos desses impactos ficam mesmo após a pandemia, principalmente a parte da compra ser eletrônica. Qual compra pode ser mais segura, rápida e produtiva do que uma compra através de meios digitais, de meios eletrônicos? Esse hábito veio para ficar, dobrou durante a pandemia, cresceu 50% no segundo ano e continua de maneira acelerada. A segunda grande tendência é vizinhança, ter lojas mais próximas da sua casa para reduzir cada vez mais o estoque de produtos em casa. Cada vez mais nós temos jovens ocupando residências pequenas e que não têm espaço para grande armazenagem. Aonde vai estar essa armazenagem? Na loja de vizinhança, que vai servir aí como um pulmão para o seu estoque. Então, é uma grande tendência de multiplicação de lojas de vizinhança. E a terceira, o que não é nenhum segredo, o crescimento do atacarejo, que no Brasil é um fenômeno para levar valor aos consumidores. A gente tem um estudo muito bacana sobre o que é valor para o consumidor brasileiro. E tem 6 grandes valores que definem o consumidor brasileiro: tradições, benevolência, hedonismo, autonomia, realização e autoimagem. Tem um que eu gosto muito de falar, que é a autonomia. Consumidores brasileiros estão sempre procurando receitas caseiras na maneira de lavar a roupa, na maneira de deixar o cabelo arrumado, preparado, lavado, e assim como também em hábitos alimentares. O que nós estudamos são os hábitos de higiene e limpeza. E é muito interessante entender o consumidor brasileiro, como levar valor para eles. O sucesso do atacarejo veio pela realização, que é um desses valores. Dá gosto de ver um carrinho cheio. Esse é um dos principais valores do consumidor brasileiro. E ao ir no atacarejo, eles conseguem isso. Então, essas são as 3 grandes tendências que nós vemos: o comércio eletrônico, a vizinhança e o atacarejo. Tá certo, André. Muito obrigada por essa conversa com a gente aqui na CNN. Obrigada pela visão que você compartilhou com a gente. Até uma próxima. Bom trabalho para vocês. Muito obrigado. Tudo de bom para todos.